Igual, por exemplo, a Tabata do Amaral fez com o Lamber recentemente. É sério mesmo, tipo, o Lamber saiu da casa dele para ir num comedy club contar uma piada. Alguém começou a entender que isso daria algum holofote. A Tabata Amaral pega uma carona dessa e esmaga um cara que perdeu o emprego para isso. Então, quando eu percebi uma coisa que... se eu não entrar nessas, as pessoas já estão controlando minha vida. As pessoas já estão me atacando. Eu não entro nesse jogo, mas quem entra determina o que eu posso ou não falar. Uhum. Eu não quero entrar nesse jogo, eu só quero seguir minha vida. Mas quem entra determina se eu vou ganhar uma multa ou não, se eu vou ser processado ou não, se eu posso falar ou não, se eu vou ser punido ou não. Então, onde isso para? Então, você precisa sentar nesse jogo. Eu não saí da minha casa pra fazer isso. Entendeu? Teve algum momento que tu achou que só explicando comédia e fazendo comédia, as pessoas iam entender o que era comédia e isso ia acabar? E aí tu percebeu que isso não ia ter jeito e aí agora vai ter que ser político também? Teve um momento que eu achei isso aí. Falar, não, eu vou explicar aqui o que é comédia, eu vou explicar o que é. Eu percebi que é em vão, porque as pessoas sabem o que é. Será? Sabe. É cinismo. É cinismo. Você acha que, por exemplo, estamos falando do Lamber da Tabata Amaral. Você não sabe que a Tabata Amaral sabe o que é um comediante contando uma piada e o que é uma coisa séria? É óbvio que ela sabe. Mas ela precisa ser cínica e fingir que não sabe para, dessa maneira, fazer a açãozinha de marketing dela lá em cima de um coitado que tá lá contando piada. Então, alguns momentos assim, eu me peguei explicando para as pessoas, calma, é piada, é humor. Não era assim antes, por que é agora? E eu percebi que todas as pessoas já sabem disso. E a grande parte das pessoas sabem e gostam de piada e gostam de humor. Mas tem uma minoria que entendeu que se ela fingir que uma piada é uma ofensa, ela vai ganhar alguma vantagem com isso. Ela vai processar, vai ganhar dinheiro, ou ela vai adotar uma causa e vai ganhar marketing e visibilidade. Então, é um jogo de cinismo. É uma frase que eu sempre repito, eu gosto muito dela, porque é muito o espírito do nosso tempo, que é: quando se ofender deu poder às pessoas, elas passaram a se ofender com muita mais facilidade. Então, as pessoas que hoje estão ofendidas com piada, elas estão fingindo que estão ofendidas, elas não estão ofendidas. Mas tu não acha que também existe um elemento que é meio incompatível, porque essa arte, ela é dos Estados Unidos, é uma arte que vem da cultura americana. E a gente tenta encaixar ela aqui, meio forçadamente, tenta encaixar na nossa cultura. E esse encaixe que não tá batendo é o que causa essa faísca, que causa o processo, essas ofensas. Acho que também tem algum elemento por aí? Eu já pensei também como você, cara. Eu já cheguei nesse raciocínio, mas eu já não acredito mais nele e vou te explicar por quê. Primeiro a gente pode meio que teorizar aqui, né? E tentar traduzir para o público o que é isso culturalmente que você está falando, né? De stand-up. Se você pegar a cultura americana, primeiro, é uma cultura embasada na liberdade restrita de expressão. Aqui já não é. Se você pegar da onde veio o stand-up comedy, a gente vai chegar numa raiz cultural de judaico-protestante, que a religião é a raiz de tudo. E o latino, o brasileiro, tem uma raiz católica. O que usualmente um judeu e um protestante faz quando alguém erra na sua congregação? Ele vai na frente de todo mundo. Pessoal, eu cometi esse pecado, cometi esse erro, peço desculpa para vocês, vamos se corrigir. O que um católico, um latino católico faz quando erra? Ele vai em segredo, conta pro padre o erro. E o padre em segredo conta o que tem que fazer e ele vai embora. Então eu acho que a comédia, de fato, ela é baseada em erros. Nós estamos procurando sempre o erro da coisa. É com isso que a gente faz piada. A gente vê ali o que tá incoerente, o que tá exagerado, o que não se enquadra. É uma boa matéria-prima para piada, os erros. Então quando a gente traduz isso para cultura, a gente vê que o comediante americano, ele é visto sempre como o cara do stand-upper. É o cara que vai com o próprio rosto, com a roupa do corpo, em frente às pessoas e fala: puta, meu pau é pequeno. E piada, piada, piada. Puta, eu sou burro. Piada. Nossa, eu sou uma pessoa muito estúpida. Você não sabe o que eu fiz outro dia. Piada, piada. Ele é o alvo da própria piada na frente das pessoas. Se você lembrar bem, antes da onda stand-up aparecer no Brasil, o comediante brasileiro era aquele cara que se escondia dos seus erros. O Chico Anísio era muito inteligente. Burro era o personagem que ele fazia.
O Tom Cavalcante, nossa, ele é um cara legal, um cara do bem, que dá mensagens de luz. Mas aí, quando ele quer mostrar que ele é uma pessoa irada, é o personagem dele. Então, o comediante brasileiro nunca erra. É o cara bonzinho, é o cara que dá mensagens de autoestima, acredite nos seus sonhos, eu sou inteligente. Só que, quem que é burro? É o português personagem que ele faz, não é ele. Uhum. Então, essa é a diferença do humor brasileiro. E por isso que eu acho que o brasileiro se chocou um pouco quando eu apareci com minha roupa do corpo, quando você... Até hoje, já tem uns anos de stand-up, você aparece lá e fala o que você pensa, as pessoas querem na hora associar que você é uma pessoa má, porque você tá falando dos seus erros e você tá mostrando um pouco da perversidade humana. Muitas das nossas piadas é o nosso ponto de vista, que às vezes é perverso, Sim. às vezes é bobo, às vezes é burro, são defeitos, né? Por exemplo, os Alcoólicos Anônimos é uma coisa inteiramente judaico-protestante, e daí que saiu o stand-up. O que é os Alcoólicos Anônimos? É uma congregação de alcoólatras que se reúnem, o cara fala: quando eu bebo, eu bato na minha mulher. Quando eu bebo, eu aposto, faço dívida, xingo as coisas erradas. O stand-up é isso, a gente subindo e falando: pessoal, quando eu tô puto, eu faço isso aqui, dá uma merda, eu xinguei minha síndica, xinguei minha mãe, porra, piada. O brasileiro não, é aquilo. Chico Anísio vai lá e fala: olha, eu sou muito inteligente, eu sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa iluminada. E agora o meu personagem, que é mau. E ele faz o personagem. Então tá a raiz disso. E eu, por saber disso, pensei muitas vezes como você, que eu acho que o brasileiro não está entendendo o humor. O brasileiro precisa que o comediante se disfarce atrás de um personagem para mostrar, só que na verdade eu não acho mais que é isso. Tu acha que parte pro cinismo? Proposital. O cinismo é uma osmose ao que o brasileiro importou. O que o brasileiro importou é a New Left americana. Uhum. O brasileiro, ele importou ofensas que não existiam aqui, porque a New Left americana assim estabeleceu. Que hoje a New Left americana a gente pode traduzir pela cultura woke, né? Que aqui a gente chama de lacração. Então, o brasileiro, como tudo, sempre importa as coisas, principalmente da New Left americana e da própria Europa, o Ocidente. Tudo isso que acontece na New Left ocidental acaba vindo desembocar aqui também na América Latina. O brasileiro começou a importar coisas que não existiam. Por exemplo, blackface. Não existe blackface no Brasil, porque o blackface é uma coisa extremamente americana. Uhum. O que é o blackface? Você tinha o teatro americano, onde os negros eram proibidos de subirem ao palco. E um branco pintava a cara de negro e interpretava o negro. Isso realmente é extremamente ofensivo. Isso é extremamente racista, porque isso vem de uma época que os negros eram proibidos de entrar no teatro. E pior, eles tratavam o negro como um cara burro. Como um cara atrapalhado, aquela cara. Era o Jim Crow, acho que era o personagem. Tinha esse alguns. Uhum. Então, assim, esta é uma coisa cultural americana, que se você vê alguém com a cara pintada de preto, está sendo racista, porque remete a um tempo que os negros não podiam ir no teatro, mas bem que os caras punham branco para retratar eles igual idiota. Uhum. No Brasil, não teve isso. No Brasil, a gente vê o Chico Anísio vestido de preto. Tinha um quadro dele, Café Bola Branca, que gente branca não entra. E o Chico Anísio pintava a cara de preto. Por que ele pintava a cara de preto? Porque ele estava interpretando um preto. Uhum. E não porque ele estava remontando a uma coisa que nem existiu aqui. Então, os caras criam a ofensa. Então, lá as pessoas se ofendem com blackface, coisa que nunca aconteceu aqui. Porque se a gente pegar anos 70, anos 80, até anos 90, o Chico Anísio se vestia de preto, nem rede nacional, ninguém se ofendia. Nos Estados Unidos, nunca ninguém se pintava a cara de preto. Chega nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, não tinha comediante pintando a cara de preto lá, porque isso, quando acaba a escravidão e em diante, fica estabelecido que é uma coisa racista por causa desse contexto. Uhum. Então, cria-se lá que blackface é uma coisa ofensiva, e é. Só que isso não aconteceu no Brasil. Então, eles importam essa ofensa onde não existia. Uma nova ofensa que está sendo importada da New Left americana é a gordofobia. Uhum. Isso não é coisa de brasileiro, isso é coisa de americano. Por que isso é coisa de americano? Quando que ser gordo, quando que você zoar gordo ficou ofensivo? Quando a maior parte da sociedade americana virou gorda. Uhum. Agora a sociedade americana, você vai pra Disney, bicho, é só gordo. Os caras desistiram de andar.
é só gordo no carrinho. Com Você vai... a motoquinha aquela. Motoquinha, que aliás é um dos sinais da decadência ocidental, né? Sabe que Roma caiu quando o pessoal... motoquinha com o obeso em cima. Você sabe que Roma caiu quando o pessoal começou a ficar gordo. Ah, é? Eu achei que era por causa da putaria que tinha rolado lá. Então, começou isso. É putaria, todo mundo só comendo, bebendo, ninguém mais... Estamos chegando lá, então. Estamos chegando lá. É um sinal. Então, assim, quando que gordofobia vira uma ofensa no Brasil? Quando eles ofendem isso dos Estados Unidos. Por que lá é ofensivo? Porque agora a maioria é gordo. E aí, quando a maioria é gordo, ganha-se um rebanho político, né? Aí o cara gordo quer trabalhar, o cara gordo quer fazer as coisas. Se você não aceitar, você é gordofóbico. E isso é importado pro Brasil. Uhum. Então eu pensei muito tempo como você. Eu acho que o Brasil não tá preparado para a comédia americana. Mas na verdade, está tão preparado que ele importou as ofensas americanas. Porque quando você vê um comediante americano hoje, ele passa por isso. Eu acho que é bem menos do que a gente passa aqui, né? Porque aqui Porque aqui a gente não tem alguns dispositivos. Sim. Como, por exemplo, a liberdade de expressão irrestrita. Mas acho que até... Tu já contou dos teus casos pros americanos? De processo e tal? Eu tenho certeza que se eu contar... Eu já contei, a Judy Carter veio aqui, eu contei pra ela, não acreditou. Então, é sempre essa reação, né? Caramba. Eu lembro que uma vez eu consegui entrevistar o Doug Stanhope, com um amigo meu português, que escrevia pra uma revista de cultura lá. E eu pedi pra ele perguntar pro Doug Stanhope se ele já tinha sido processado por causa de piada, porque eu não entendi essa diferença ainda entre culturas. E quando ele perguntou isso pro Stanhope, ele riu. Ele falou, o quê? Como assim? Por que isso aconteceria? Aí eu tive que mandar lá explicar os casos do Brasil. Então é uma coisa que eles nem fazem... Então, tipo assim, isso tá sendo importado de lá pra nós, mas mesmo assim eles têm total liberdade pra fazer comédia ainda. Porque eles têm um outro fundamento social, e um desses fundamentos é a liberdade de expressão. E aqui no Brasil é outra coisa, que é uma república de banana. Aqui vira uma coisa meio Kafka, assim, vira uma coisa meio estatal, é kafkiana total, cara. Uhum. Vai entrando nos quartos, não sabe o que tá acontecendo. Exato, então os caras importam uma cultura de ofensa de lá pra cá, só que aí judicializa porque nós vivemos num país 1000 vezes mais estatizante que os Estados Unidos nessa questão. Então vira essa loucura. As pessoas hoje estão... As pessoas só entenderam que se ofender vai dar alguma vantagem. Uhum. E de dinheiro. De dinheiro, de holofote, né? Algumas pessoas se ofendem porque vão processar e ganhar dinheiro. Mas eu tô vendo que a maioria se ofende porque ganha holofote. A gente vive na era das redes sociais. Uma pessoa ofendida hoje, se ela aparecer chorando que se ofendeu com uma piada, os views dela vai pra cá do cacete. E a aceitação social também, né? De ter sido machucado, uma vítima e tudo isso aí, isso né? pega muito bem aqui. E, por exemplo, ser uma vítima no Brasil pega melhor do que nos Estados Unidos. Já é de uma diferença cultural. As pessoas aqui estão sempre procurando um vitimismo. Agora, imagina explicar pro americano que eu tenho hoje... Eu pus um quadro no meu bar lá que eu tinha 79 processos, que eu fiz o ranking. 2 dias depois eu ganhei mais 80. E hoje eu atrasei pra vir pra cá porque eu tava respondendo um outro, 81. Explica pro americano que eu tenho 81 processos, 3 mandatos de prisão. É uma loucura. Por falar. Por falar. Não piada. fez nada. Por assumidamente. Você vai no meu Twitter, tá escrito assim na minha bio. Persona não grata. Desde 1979, estragando tudo e decepcionando pessoas. Deixo claro que eu sou um comediante que não devo ser levado a sério. E ganho processo.